a gravação da nossa aula, beleza, já iniciou. Então vamos lá, galera. Primeiro ponto que eu considero fundamental é quando você fala do sistema circulatório e entender que o sistema circulatório hoje em dia ele é chamado de sistema cardiovascular. Esse sistema cardiovascular ele é dividido em dois grandes sistemas, o sistema sanguíneo e o sistema linfático. O linfático, que está relacionado à linfa, ele automaticamente vai ser comentado brevemente amanhã, porque o principal papel dele, sem dúvida alguma, é participar dos nossos mecanismos de defesa. Hoje, nós vamos trabalhar de uma forma muito mais direcionada para o sistema sanguíneo, tudo bem? Para o famoso sistema, o clássico sistema circulatório. Então, esse sistema circulatório, ele desempenha inúmeras funções, como, por exemplo, fazer o transporte de gases. Lembra que é interessante sempre frisar isso, que no nosso sangue nós temos um componente, aí eu estou voltando muito mais para a espécie humana, nós temos um componente famoso, que é a hemácia. E a hemácia tem uma proteína que apresenta uma estrutura quaternária. Marcos, o que é uma proteína de estrutura quaternária? É uma proteína que ela é formada por várias subunidades ou por várias cadeias polipeptídicas. Exemplo, a hemoglobina ela é formada por duas cadeias alfa e duas cadeias beta. Então, ela é uma estrutura quaternária, ela tem 4 cadeias polipeptídicas que fazem parte da estrutura dessa proteína. E o que chama a atenção da hemoglobina, especialmente, é que ela tem um grupamento, que é o grupamento M. E esse grupamento M, ele tem como elemento químico central um elemento famoso, que é o ferro. Não é à toa que sempre que vem itens, questões de vestibulares relacionando ao ferro, especialmente o ferro mais 2, ele é fundamental na composição da hemoglobina e, consequentemente, no transporte de gases. De tal forma que, se você tiver uma ingestão de ferro abaixo da média, você desenvolve um quadro clínico. E o quadro clínico que eu estou fazendo referência é a anemia. Cuidado, essa anemia, ela é dita anemia ferropriva, porque você sabe que a anemia é uma condição multifatorial. Eu tenho uma anemia por deficiência nutricional, eu tenho anemia por uma alteração genética, eu tenho anemia pela morte, pela destruição de hemácias. Então, a gente pode desenvolver anemia por N fatores. No caso, relacionado ao ferro, especialmente ao ferro mais 2, nós vamos estar trabalhando com a famosa anemia ferropriva. Galera, é interessante frisar que, além da hemoglobina, eu falei com mais propriedade, falei com mais carinho, porque a ideia é partir da COVID e vir para o nosso sistema circulatório. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre COVID, por isso que eu comecei na introdução logo falando da hemoglobina. Mas a gente sabe que existem animais que apresentam o sangue uma coloração azulada. Tudo bem, pessoal? Uma coloração azulada. Eu vou fazer a primeira pergunta, digita para mim no chat, tá? E aí eu quero ver a resposta de vocês. Tudo bem, pessoal? Pode digitar aí no chat que eu estou olhando. Por isso que às vezes eu fico olhando para o lado, porque o celular está aqui do lado, tá? Eu não consigo ver ao mesmo tempo o chat, já que eu estou fazendo a apresentação. Beleza? A pergunta que eu faço para vocês é simples, pessoal. Digam aí para mim. Qual é o elemento químico que dá a cor azul a determinados tipos sanguíneos em alguns animais, pessoal? Qual seria? Sabe me dizer qual seria o elemento químico que dá essa coloração azulada ao sangue, por exemplo, de alguns animais aquáticos? Cobre. Fechou. É isso mesmo. Enquanto nós temos o ferro como elemento químico central, esses animais que vivem no ambiente aquático têm o cobre. E aí chamam a atenção para um detalhezinho. Saca só. No nosso caso, nós vamos ter a hemoglobina. Neste em particular, nós vamos ter a hemocianina. Então, a hemocianina, hemocianina, dá essa cor azulada a alguns animais que vivem no ambiente aquático. A função é a mesma, fazer o transporte de gases. No entanto, olha só que interessante, nem todos os animais
nós vamos fazer a relação entre o sistema respiratório e o sistema circulatório. Marcos, como assim? Existem animais que o sistema circulatório não transporta gases. A primeira justificativa, se isso aparecer numa prova, o teu posicionamento é a ausência de pigmentos respiratórios. Ausência de pigmentos respiratórios. Um exemplo clássico está lá no filo dos artrópodes e na classe insecta ou na classe aracnida. Nessas duas classes, nós vamos observar animais que apresentam uma respiração em particular, que é a famosa respiração do tipo traqueal. Existe respiração traqueal também em algumas espécies de aracnídeos. A principal neles é a filotraqueal ou por pulmões foliáceos. Galera, toma muito cuidado. Essas traqueias, essa estrutura respiratória, ela faz a conexão do animal diretamente com o ambiente externo. Então, o gás oxigênio que ele captura do ambiente externo, ele vai direto para as células, sem a necessidade de ser transportado pelo sangue. Então, se não há essa necessidade de transporte pelo sangue, esses animais evoluíram sem pigmentos respiratórios. Então, o sangue, nestes casos específicos, não são relacionados a fazer o transporte de gases. No nosso caso, que é a nossa prioridade na aula de hoje, nós vamos ter a relação. Temos a hemoglobina e não temos apenas a hemoglobina como pigmento respiratório. Alguém direciona, alguém responde para mim aí, pessoal, qual seria um outro pigmento presente no nosso organismo que tem a mesma função da hemoglobina de fazer transporte de gases? Não tenham medo de errar, tá? Qual seria uma outra proteína que tem a mesma função da hemoglobina em fazer transporte de gases? Qual seria? Tá com medo, macho? Responde. Vou dar a dica. Não está relacionado ao nosso sangue propriamente dito. Para quem está com dúvida, para quem está assim com o dedinho quase digitando, mas com medo de responder porque não conhece a galera que está aí, tá? É a mioglobina. Mioglobina é uma proteína que está presente no músculo. É justamente esta proteína que dá cor vermelha aos nossos tecidos musculares. A mioglobina, ela tem duas cadeias polipeptídicas, uma alfa e uma beta. E também tem o grupamento M. Então, esse grupamento M presente na mioglobina determina a sua função de se ligar ao gás oxigênio. Tudo bem? Por isso que existem fibras musculares estriadas esqueléticas, esse nome extenso, né? Fibras musculares estriadas esqueléticas, que são chamadas de fibras claras e de fibras escuras. As fibras claras são fibras que têm pouca mioglobina, então elas são muito mais para explosão muscular. Tá? As fibras escuras recebem esse nome porque tem muita mioglobina. Então elas não estão mais associadas à explosão, mas elas estão associadas à resistência, a trabalhos mais longos e mais duradouros. Por isso que você diz que são fibras claras e fibras escuras. Uma outra função do nosso sistema circulatório é fazer o transporte de nutrientes. Vou fazer novamente a pergunta, tá? Lembra qual é o lugar onde acontece a absorção dos nutrientes? Pessoal, é intestino grosso ou intestino delgado? Nutrientes, tá? Grosso ou delgado? Delgado, perfeito. Lá no nosso intestino delgado tem dobras. Qual o nome das dobras do intestino delgado, pessoal? São as famosas o quê? Beleza. Aí tem os dois conceitos, eu gostei das duas respostas. Vamos só tomar cuidado. O mais coerente é falarmos vilosidade intestinal. Por quê? Eu vou fazer aqui um garrancho rapidinho, pessoal. Quando a gente trabalha com essa perspectiva, vamos supor que aqui a gente tem
o nosso intestino em corte, eu tenho as dobras desse intestino. Então, essas dobras do intestino são as famosas vilosidades intestinais. Lembra que essas vilosidades intestinais, elas apresentam a função de aumentar a superfície de contato, aumentar a superfície de absorção. Quando a gente pega a célula dessa vilosidade intestinal, a célula dessa vilosidade intestinal, ela vai apresentar as microvilosidades. Então, microvilosidade, a gente trabalha a nível celular. Vilosidade, nós trabalhamos a nível histológico, a nível tecidual. Então, nesse caso, o mais coerente seria vilosidade. A função é exatamente a mesma, aumentar a superfície de absorção. Uma outra função do sangue é fazer transporte de produtos do metabolismo. Lembra que a tua célula vai produzir resíduos, gás carbônico, produtos nitrogenados, etc., e eles são lançados, então, na corrente sanguínea. Automaticamente, o teu sangue passa a ser esse veículo, essa substância de transporte desses produtos metabólicos. Esse metabolismo, essas substâncias, serão direcionadas, por exemplo, aos nossos rins. Lembra que a função do nosso rim é filtrar o nosso sangue, e a partir da filtração do nosso sangue, vai produzir a nossa urina. Além disso, o rim é importante para o equilíbrio ácido básico e por aí vai, que nós vamos comentar ainda durante o dia de hoje. Beleza? Então, esse transporte de produtos do metabolismo também é uma função importante, bem como também o transporte de hormônios. Atenção, há um detalhezinho muito importante. Hormônio é produzido por uma glândula famosa, a famosa glândula endócrina. Por que elas recebem esse nome? Porque essas glândulas, elas produzem e lançam sua secreção para dentro do vaso sanguíneo, endócrina, para dentro do vaso sanguíneo. Então a gente pode dizer que os hormônios, basicamente, são substâncias que serão transportadas pela corrente sanguínea. Então você verifica essas enormes, variadas funções associadas aí ao nosso sistema circulatório. Agora, galera, a circulação, ela pode ser aberta ou fechada, simples ou dupla, completa ou incompleta. Marcos, essa pegada é muito aí de anatomia e de fisiologia comparada, né? Sim. Além do Enem, se a gente for pensar em provas fora do nosso estado, aqui no caso do estado do Pará, provas no eixo sul e sudeste, nós vamos perceber que em provas discursivas, que tem questões discursivas, há muitas questões, existem muitas questões que cobram justamente essa relação da anatomia e da fisiologia comparada. Então, além do Enem, a gente tem também essa vertente nesses outros lugares, para quem vai fazer prova fora de Belém, para quem vai fazer prova no Brasil todo, vamos assim colocar. Então, é importante a gente fazer essa comparação, até mesmo como prudência, para que a gente não seja surpreendido numa prova. O que é uma circulação do tipo aberta? É uma circulação no qual o sangue passa por dentro de vasos e cai em lacunas. Essas lacunas são chamadas de hemoceles. Hemoceles, celes cavidade. Então o sangue vai circulando, circulando e cai nessas lacunas. Fechada, o sangue passa o tempo todo dentro de vasos sanguíneos. Repetindo, aberta, dentro de vasos e cai em lacunas. Fechada, o tempo todo dentro de vasos sanguíneos. A circulação aberta, ela é feita numa pressão menor que a circulação fechada. Simples ou dupla? Simples porque passa uma única vez pelo coração. Dupla vai passar 2 vezes pelo coração. Completa e incompleta. Completa sem mistura de sangue venoso e arterial. Incompleta com mistura de sangue venoso e arterial. Galera, se a gente pega a nossa circulação, a circulação humana, como é que nós classificaríamos? Nós temos uma circulação fechada, dupla, completa. Vamos traduzir. Fechada, porque passa o tempo todo dentro de vasos sanguíneos. Dupla, porque vai passar 2 vezes pelo nosso coração. Completa, porque em condições normais não há mistura de sangue venoso com sangue arterial. Então essas são as 3 características básicas da circulação humana.
fechada, dupla e completa. Eu falei completa, né, em condições normais. Vocês vão estudar aí quem vai enveredar para medicina, etc., né, ou então em áreas acadêmicas, onde a gente estuda com um nível um pouquinho mais elevado, existem vários tipos de malformação cardíacas, como alterações ali justamente no septo ventricular, e aí esse septo ventricular ele acaba permitindo a comunicação de sangue venoso com arterial, o que diminui a eficiência circulatória de pessoas que apresentam essa alteração. Tá? Existe a tetralogia de Fallot, por exemplo, é uma dessas formações ou malformações congênitas e que muitas vezes faz-se uma intervenção cirúrgica para impedir, né, para fechar aí essa comunicação ventricular. Às vezes, com o desenvolvimento do coração, esse septo, essa alteração ventricular, ela pode ser corrigida. Tudo bem? Galerinha, qual a importância evolutiva do sistema circulatório? O aumento dos tamanhos dos animais. Eu acho isso muito legal, porque você pode fazer uma analogia com a botânica, né? As plantas passaram a ter maior porte a partir do momento que surgiu o sistema vascular. Para os animais, guardando as devidas proporções, a análise é semelhante. Por exemplo, quando você analisa a escala evolutiva, os grandes grupos de animais, porífero não tem sistema circulatório, quinidário não tem sistema circulatório, platelminto não tem sistema circulatório, nematelminto não tem sistema circulatório. O sistema circulatório ele surge efetivamente a partir dos moluscos, iniciando com o sistema circulatório aberto ou lacunar. E aí depois surge o sistema circulatório fechado. Com o passar do tempo, a complexidade estrutural dos animais foi se tornando cada vez maior. Marcos, qual é a relação complexidade com o sistema circulatório? A distribuição dos nutrientes. Então, a partir do momento que eu tenho um sistema cuja principal função dele é fazer a distribuição dos nutrientes, automaticamente eu tenho maior grau de complexidade, maior grau estrutural, e isso então nos permite fazer essa relação entre o surgimento e desenvolvimento do sistema circulatório e o aumento do porte desses animais. Marcos, mas eu estava estudando platelminto e eu tenho a tênia, que ela pode chegar a 8, 9 metros de comprimento. Então, como é que eu posso ter um animal desse tamanho se ele não tem sistema circulatório, já que você está fazendo essa relação? Simples, porque o processo de reprodução desses animais é feito por estrobilização. Lembra que o corpo da tênia é formado por várias proglótides, né? Por vários segmentozinhos pequenininhos, e que eles são hermafroditas, inclusive. Então, eles fazem um processo de reprodução assexuada por estrobilização, e aí ele vai crescendo, 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 crescendo. E aí, quando há a maturidade reprodutiva desse animal, faz o processo de autofecundação e aí elimina as famosas proglótides gravídicas por meio das fezes das pessoas que estão doentes. Então, o tamanho dele aumenta e muito por conta de uma modalidade reprodutiva. Não tem nada a ver com o sistema circulatório. A tênia, inclusive, ela é sensacional, né? Porque ela é um endoparasita. Ela é tão adaptada a essa vida parasitária que nem sistema digestório ela tem, né? Ela fica ali no intestino do cara, apenas absorvendo os nutrientes. Ela absorve os nutrientes. É uma adaptação interessantíssima a essa vida parasitária desses animais. Galera, dá uma olhadinha aqui que eu trouxe para vocês nessa pegada aí de classificação de sistema circulatório, tá? Então, ó, eu tenho aqui um artrópode, no caso, um crustáceo, tudo bem? Ele apresenta uma circulação aberta, veja que o sangue passa aqui pelo coração, vai para outro vaso sanguíneo e cai em lacunas. Então, aqui eu tenho o que nós chamamos de sistema circulatório aberto ou lacunar. Aqui embaixo, o anelídeo, a minhoquinha, que é um sistema circulatório fechado, tudo bem? O sangue passa aqui pelo coração e vai chegar em vasos, em capilares, onde acontecerão as trocas gasosas e ele vai retornar. Marcos, eu posso falar que um anelídeo tem o coração? Tem. E tem dilatações de artérias que são classificadas, entre aspas, como coração. E são 5 pares de corações laterais que vão bombear sangue e propulsionar sangue pelo corpo todo desse animal.
tudo bem? Ao lado, nós temos a circulação nos vertebrados. Galera, quem vai aqui fazer vestibular para as instituições privadas, meu irmão, isso cai bastante, cara. Especialmente aí quem vai fazer para medicina, que a gente nessas faculdades a gente precisa, né, tá acertando tudo de biologia. Então vamos tomar muito cuidado aqui com esse esquema de evolução do sistema circulatório e do coração. Aqui eu tenho peixe, anfíbio, um réptil, aves e mamíferos. Eu vou colocar aqui, né, nesse coração no canto inferior direito de vocês. Um peixinho, ele tem um coração com 2 cavidades, apresentando um átrio e apresentando um ventrículo. Veja que, tecnicamente, a gente tem 2 cores que indicam o sangue. A cor azul, venoso, a cor vermelha, arterial. Então, o que acontece, galera? O sangue venoso, ele vai chegar no átrio do peixinho, do átrio do peixinho vai para o ventrículo do peixinho, e do ventrículo do peixinho vai pegar uma artéria que vai levar o sangue para as brânquias. E lá tem a oxigenação, e daí vai para os tecidos desse animal. Veja que nesse sistema circulatório, o sangue ele passa uma única vez pelo coração. Então é simples. Perceba que não há mistura de sangue venoso com sangue arterial. Ela é completa. Embora o coração de um peixinho tenha apenas 2 cavidades. Quando nós chegamos nos anfíbios, cuidado, nos anfíbios, o coração já é um pouquinho diferente, porque ele tem um ventrículo e apresenta 2 átrios, correto? E tem então o coração com quantas cavidades, pessoal? 3. Ele é tricavitário. Então o sangue chega do corpo no átrio direito e chega do pulmão no átrio esquerdo. No único ventrículo que ele apresenta, ocorre mistura de sangue venoso com sangue arterial. E aí esse sangue misturado sai pela artéria. Aí tem um detalhezinho, como é um sangue, como há mistura de sangue venoso com arterial, é uma circulação incompleta. Ela é dupla, porque ela passa 2 vezes pelo coração, mas ela é incompleta. Cuidado, quando a gente faz referência a esse sangue arterial, a gente pode ter 2 origens desse sangue arterial. 2 origens. Aí eu quero que você digite para mim, por favor. Responda aí para mim. Aonde acontece a troca respiratória nos anfíbios? Quais são os órgãos responsáveis pelas trocas respiratórias dos anfíbios, pessoal? Quais são as superfícies respiratórias dos anfíbios? Onde eles fazem respiração? Estão com medo? Responda, uai. Quais são os 2 órgãos respiratórios dos anfíbios? Perfeito, respiração cutânea e pulmonar, ou seja, ele faz a respiração pela pele e faz a respiração pelo pulmão. Qual das 2 é a mais eficiente? A cutânea ou a pulmonar? Vou já fazer o comentário. Qual seria a mais eficiente aí, pessoal? A pulmonar ou a cutânea? A cutânea. Aí tem uma sacada importante. O Enem já trouxe isso, tá? Se a cutânea respiração é a forma respiratória mais interessante, como é a pele de um anfíbio? É uma pele seca ou uma pele úmida? Úmida, perfeito. A umidade da pele ela é importante. Por que ela é importante? Porque ela vai favorecer a troca gasosa. As nossas superfícies respiratórias, como é o nosso caso, daqui a pouco a gente vai falar com um pouco mais de detalhe, ele é extremamente úmido. A gente tem a capacidade de umedecer o ar. Então, automaticamente, a superfície da pele desses animais é muito úmida, ela é rica em glândulas. Diferente de um réptil, que ele já é, pessoal, com uma pele queratinizada, um couro.
E mais ainda, dependendo dos autores, olha a forma como eu vou argumentar, cuidado, olha a maneira como eu vou utilizar, galera. Dependendo dos autores, você pode encontrar que o coração dos répteis é dividido em 3 cavidades. 3 cavidades, tudo bem? 3 cavidades. Vejam só, eu tenho aqui, ó, átrio direito, átrio esquerdo e o ventrículo. Correto? No entanto, você percebe que nesse ventrículo nós temos aqui, ó, o início de um septo, que é o famoso septo de Sabatier. Ele não isola literalmente essas câmaras cardíacas, com exceção dos famosos crocodilianos, que aí já há um septo dividindo o lado direito do lado esquerdo. Tudo bem? Então, os crocodilianos correspondem a uma exceção a essa regra, levando-se em consideração as câmaras cardíacas. Qual é a vantagem, como foi perguntado, da circulação completa e incompleta? Na verdade, a completa tem uma condução, digamos assim, mais eficiente, porque aumenta de forma significativa o nível de oxigênio para oxigenar os tecidos, então isso aumenta a eficiência dela, e a incompleta é menos eficiente nesse aspecto, porque eu também tenho já uma alta concentração de CO2, uma concentração de CO2 moderada, né? Então diminui um pouquinho a eficiência nesse sentido de transporte de gás que é utilizado pelo processo respiratório também. Galera, quando a gente analisa aves e mamíferos, nós temos um coração tetracavitário, correto? Tetracavitário, e os ventrículos nitidamente separados. A circulação ela é, portanto, dupla e completa. Marcos, você não falou da circulação dos répteis. Ela é dupla e incompleta. Mas você disse que os crocodilianos apresentam a separação dos ventrículos. Há mistura de sangue venoso com arterial nesses animais? Sim. Não dentro do coração, fora dele. Fora do coração desses animais, existem nas artérias, nas aortas deles, uns buraquinhos. Esses buraquinhos são chamados de forame de Panizza. Forames de Panizza. E é neles que tem a mistura de sangue venoso com sangue arterial. Turma, vou fazer uma pergunta aqui. Vocês já começaram a entender, já começaram a se soltar, já começaram a responder, perguntar. Isso para mim é essencial. Mas vamos lá. Olha a colocação que eu vou fazer para vocês, galera. Como é que nós classificamos peixes, anfíbios e répteis quanto à manutenção da temperatura corporal? Peixes, anfíbios e répteis quanto à manutenção da temperatura corporal. Eles são homeotérmicos ou são pecilotérmicos, pessoal? Homeotérmicos ou pecilotérmicos? Peixes, anfíbios e répteis. Homeotérmicos ou pecilotérmicos? Pecilotérmicos ou ectotérmicos, né? Ou seja, quem define a temperatura corporal é a temperatura externa, é a temperatura de fora que determina a temperatura de dentro. Então, eles são pecilotérmicos, né? A temperatura corporal deles vai variar em função da temperatura ambiental. Diferente de aves e mamíferos que são homeotérmicos. A temperatura é constante, são endotérmicos. É a taxa metabólica que vai definir a temperatura corporal desses animais. É claro que evolutivamente eles apresentam adaptações para isso. Uma é a eficiência do sistema circulatório, uma circulação dupla, completa e fechada. A outra é a presença de pelos e penas, a presença das glândulas sudoríparas, a presença de tecidos adiposos, enfim. Então, você tem algumas adaptações que são importantes quando se trata da manutenção da temperatura corporal. Galera, agora a gente vai começar a entrar no principal eixo da aula, né? Sangue. O sangue ele é um tecido conjuntivo de propriedades especiais. Por ser um tecido conjuntivo, ele apresenta várias células mergulhadas numa grande quantidade de substância intercelular. Essa substância intercelular é o plasma. E essas células, ou restos celulares, correspondem ao que nós chamamos de elementos figurados do sangue. Marcos, você falou células ou restos de células? Sim.
porque quando a gente fala em plaqueta, ela não é uma célula propriamente dita, ela é um resto celular de uma célula chamada de megacariócito. Tudo bem, galera? Então essa é a composição do nosso sangue. Quando a gente analisa o nosso sangue, a gente pode discutir na perspectiva dessa imagem aí, tá? E aí, meu irmão, falando de vestibular e falando de concurso, né? A Cris está aí que vai fazer concurso. Então, sempre nos concursos, os caras vêm aí com algumas perguntas, né? Para discutir justamente composição do tecido sanguíneo. Galera, vamos lá, olha só. Aqui eu tenho ao lado essa imagenzinha aqui, ó, é o que nós chamamos de hematócrito. Hematócrito. O que é o hematócrito? Guardando as devidas proporções, é você centrifugar o tecido sanguíneo. Então você vai ter uma maior porcentagem aqui enorme de plasma, uma coloração meio que amarelada mesmo, tá? Esse é o famoso plasma sanguíneo. Esse plasma sanguíneo, ele na verdade, nós temos aí a parte líquida do sangue, com diversos tipos de proteínas, carboidratos, etc. Isso é o que nós chamamos de plasma. É ele que você vai encontrar compostos orgânicos e inorgânicos. Aqui embaixo eu tenho o pellet. Geralmente o pellet ele é formado por uma grande quantidade, né? Aí no caso eu já tenho, não digo nem o pellet em si, mas eu tenho uma parte mais avermelhada, onde o maior volume dela vai ser de hemácias. Quando a gente trabalha o número de hemácias, isso aqui é importante para qualquer prova, tá? Alguns autores, esse que eu estou trabalhando é o Purvis, coloca entre 5 e 6 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. As hemácias são os famosos eritrócitos, também conhecidos como glóbulos vermelhos. Ela tem uma característica interessantíssima, que é a ausência do seu núcleo. Essa célula ela é produzida na medula óssea vermelha, amadurecida lá, e depois ela vai para a corrente sanguínea. Por não apresentar núcleo, ela não vai se dividir. Tudo bem? Ela é formada, ela é produzida em torno de 90 dias, tá? De 90 em 90 dias, essas células são produzidas na medula óssea e são lançadas na corrente sanguínea. Dentro dela tem hemoglobina, e a função dela é fazer o transporte de gás oxigênio e de dióxido de carbono. Lembrando que o transporte de dióxido de carbono, na hemácia, ele é reduzido. E o transporte de gás oxigênio na hemácia é elevado. Marcos, mas por que essa diferença do transporte de gás oxigênio e do transporte de gás carbônico? Porque a principal forma de transporte do gás carbônico não é combinado à hemácia, e sim dissolvido no plasma na forma de íons bicarbonato. Então, o papel da hemácia é fazer transporte de gases. Galera, se o número de hemácias estiver abaixo do normal, o indivíduo vai desenvolver um quadro de anemia. Se o número de hemácias estiver acima do normal, tá? Uma eritrocitose pode ser decorrente de uma situação interessante. Ele pode ser natural de países de elevadas altitudes. Marcos, eu não entendi. Por quê? Porque você sabe que quando o cara vai para regiões de elevadas altitudes, o ar atmosférico ele é mais rarefeito. A pressão atmosférica ela é menor. Tem menos oxigênio disponível para ele. Então ele vai aclimatar. Ele vai se adequar fisiologicamente a essa nova condição. Então ele começa a liberar uma proteína chamada eritropoietina. O que essa proteína vai fazer? Ela vai pegar os eritroblastos e convertê-los em eritrócitos. Aí o número de hemácias vai aumentar. Isso é chamado de poliglobulia das altitudes. No Brasil, na verdade no Brasil não, hoje em dia, pessoal, para tratamento de anemia profunda ou por algum tipo de deficiência medular que reduz a produção de hemácias, é injetado no paciente eritropoietina. E aí ele consegue aumentar o número de hemácias dele. Só que isso já foi utilizado de forma ilícita por atletas. Alguns atletas, inclusive no Brasil,
orientados pelo seu técnico, injetava eritropoetina. E aí o número de hemácias aumentava. Então, aumentando o número de hemácias nessas pessoas, elas acabaram tendo vantagens. Quais eram as vantagens que ela apresentava? Quais foram as vantagens que ela acabou apresentando? O melhor rendimento nas atividades físicas. Porque se eu tenho mais hemácia, automaticamente eu vou ter também, pessoal, maior oxigenação dos tecidos. Eu tenho mais oxigênio disponível, né? Olha aí, ó. A Thalita está falando lá no time de natação, fazia isso. Teve no Brasil, não lembro se foi na natação, mas no atletismo eu tenho certeza. No atletismo eu tenho certeza. O técnico foi inclusive banido, né? É um caso de dopagem, perfeito. Alice, não só isso é um caso de dopagem, a transfusão sanguínea antes de competição, se não tiver uma causa definida, olha, eu estou fazendo transfusão sanguínea porque eu sofri um acidente, enfim, alguma coisa assim do gênero, também é considerado doping, porque o teu número de hemácias aumenta, né? Se você não tem nenhum tipo de razão de fazer uma transfusão sanguínea e você recebe sangue, o teu número de hemácias aumenta de forma significativa. Também é considerado um doping, tá bom? Galera, em prova, isso aí que eu estou colocando para vocês já foi bastante cobrado. Galera, leucócitos. O número de leucócitos ele vai variar, né? Esse autor coloca de 5.000 a 10.000 leucócitos por milímetro cúbico de sangue. Se o cara tem leucócitos abaixo da média, ele tem uma leucopenia. Tudo bem? Está abaixo da média. Geralmente, qual é um quadro de infecção comum à leucopenia? Infecção viral. Por isso que as pessoas ficam mais suscetíveis a infecções oportunistas, né? Aí vem, por exemplo, Covid. Qual é a situação que a gente pode discutir aí na Covid? Várias. Eu vou finalizar e vou citar depois a Covid. Tem várias situações. Então, é só. A leucopenia é quando nós temos o número de leucócitos abaixo da média. Tudo bem? Abaixo da média. Então, o cara fica mais suscetível a infecções oportunistas. Se o cara tiver um pouquinho acima de 10.000, ele tem o que nós chamamos de leucocitose. A leucocitose, galera, é quando você tem uma infecção causada, por exemplo, por bactéria. Eu posso ter também uma crise alérgica, e aí o teu número de leucócitos sobe um pouquinho. Ah, Marcos, eu fui para o hospital, fiz o exame de sangue, e o meu número de leucócitos deu lá em cima, deu 18.000, 19.000, neutrófilo estava lá em cima, e eu não estava, fiquei quase que internado em observação. Sim. E aí o cara tem que ficar te monitorando, porque se de repente estiver variando também a tua glicemia, você pode estar entrando em um quadro de sepse, de infecção generalizada. Então, nesses casos onde a leucocitose está considerada alta, você só vai sair do hospital quando o teu número de leucócitos voltar ao normal. E aí, geralmente, ele faz antibiótico intravenoso pela ação ser significativamente mais rápida. Se o número de leucócitos estiver na casa de milhões, é leucemia, tá? Então aí você já tem uma alteração a nível de medula que está se multiplicando de maneira descontrolada e, consequentemente, lançando muitas dessas células, tá? De maneira anormais também na tua corrente sanguínea. As plaquetas, nós temos aqui, ó, restos de células cuja principal função, nem citei, né, as funções dos leucócitos. Primeiro, função de defesa. Pode colocar aí a função de defesa. Também participam das respostas alérgicas. E aqui eu tenho os plasmócitos, né, que são derivados dos linfócitos B, que participam aí da produção dos anticorpos. Tudo bem? Já as plaquetas participam da coagulação sanguínea. Então, se você tem, por exemplo, número de de plaquetas abaixo da média, o cara está mais suscetível a apresentar quadros hemorrágicos. Então, tudo isso que eu falei, cara, já foi muito cobrado em prova. Como é que a gente aplica a ideia da Covid aí? Vamos lá, vamos trabalhar cada um dos pontos que é importante. Primeira situação que a gente precisa levar em consideração é que a Covid, inicialmente,
digamos assim, veio com uma perspectiva respiratória e, paulatinamente, ela foi se transformando muito mais hematológica e agora chegamos a uma fase de classificação, segundo alguns autores e alguns artigos, de sistêmica. Tá? Vamos entender o porquê. Vamos falar do ponto de vista hematológico. O que já identificaram? Primeiro, que esse vírus ele entra nas nossas células por meio de um receptor da enzima que converte angiotensina 2. Angiotensina 2. Angiotensina. Ela faz uma vasoconstrição no teu vaso sanguíneo e automaticamente ela está relacionada à manutenção da pressão arterial. Por isso que as pessoas que têm hipertensão tomam medicamentos como captopril. Captopril ele inibe o sistema renina, angiotensinogênio, angiotensina. Tudo bem? Nós temos a angiotensina 1 e a angiotensina 2. Então, essa enzima que converte a angiotensina 2, ela tem ali um receptorzinho ali na membrana plasmática das mais variadas células do nosso trato respiratório, tudo bem? Mas também de glóbulos vermelhos e células renais. Então, o que acontece? O vírus vai e adere a esse receptor, é então internalizado. O que acontece dentro da hemácia? Ele vai direto competir com o grupamento M, lá no anel porfirínico da hemoglobina. Então, a partir do momento que ele adere a esse anel porfirínico, compete com esse anel porfirínico, compete com essa estrutura que está presente na hemoglobina, ele vai inutilizar, ele vai influenciar no transporte de gases feito pela hemoglobina. Por isso que você observa que há muito menos oxigênio sendo transportado, o que pode levar o indivíduo a óbito. Não é à toa que as pessoas, muito nas triagens, quem teve Covid, de repente se alguém aqui teve Covid, sabe que a gente faz a análise a partir do frequencímetro. Então, coloca o frequencímetro para ver o nível de saturação. Quanto é que tem de gás oxigênio ligado? Quanto é que ele está transportando gás oxigênio? Antigamente tinha muito mais a preocupação com a dificuldade respiratória. Hoje em dia é muito mais a questão da quantidade de gás oxigênio circulando do que necessariamente da dificuldade respiratória. Não que ela não seja importante, claro que ela é. Mas existem pessoas que não têm tanta dificuldade, mas o grau de saturação baixou, e existem pessoas que estão com dificuldade respiratória, mas o nível de saturação está normal. Quando você fala nesse vírus, esse vírus também determina, em casos graves, o que nós chamamos de tempestades de citocinas, dentre elas a interleucina 6 e a interleucina 2. São moléculas produzidas por glóbulos brancos que ativam o sistema de defesa. Então, exacerbam o processo inflamatório. Então, essas pessoas que evoluíram para uma síndrome respiratória aguda, os níveis de interleucina 6 e 2 estavam muito altas. E aí, na verdade, são células que participam de todo esse mecanismo que entra em contato com esse agente estranho e tenta te defender. Só que essa superprodução dessas substâncias é prejudicial. Tudo bem? A gente também está estudando, e existem vários estudos, na perspectiva do desenvolvimento de uma vacina, né? E aí você sabe que a vacina tem uma função clássica. Diga aí para mim, pessoal, isso é muito cobrado no Enem. Qual é a função da vacina? É tratamento ou prevenção? Digita aí, galera, qual é a função da vacina? Prevenção. É profilático, né? Então, esse é o papel da vacina. Então, a gente vem aí estudando, pesquisadores, a gente vive no pensamento positivo, né? Os pesquisadores vêm estudando justamente uma forma de se desenvolver uma vacina que seja eficiente aí para a Covid, tá? Então, nesse caso, esses anticorpos são produzidos por linfócitos B e são lançados na corrente sanguínea. Então, o que eles vão utilizar? O que eles vão utilizar do sangue para coletar os anticorpos? O plasma. Não é à toa que existe uma forma de tratamento para a Covid que vem sendo estudada, inclusive Belém, Brasil, faz parte disso, que é o tratamento de indivíduos com plasma. Pessoas que deram IgM positivo, IgG positivo especialmente, tá? Doam sangue para a captura do plasma e esse plasma é então utilizado no tratamento de pessoas acometidas pela Covid-19. Beleza? Então você percebe aí todo o papel hematológico
e a ação desse vírus no nosso sangue. O nosso sistema circulatório, nosso coração ele é tetracavitário, 2 átrios e 2 ventrículos. A nossa circulação dupla, completa e fechada, ela passa 2 vezes pelo coração. Não há mistura de sangue venoso com sangue arterial. E, além disso, o sangue passa o tempo todo dentro de vasos sanguíneos. As artérias são vasos que saem, as veias são vasos que chegam. E aí a nossa referência é o coração. E tudo que fazemos ou falamos em troca gasosa, temos que pensar a nível de capilar. Eu não sei se vocês já tiveram esse privilégio, eu já tive, de assistir aquela exposição do corpo humano, né? Ela já esteve, por exemplo, em Belém, já esteve no Rio, já esteve em São Paulo, e eu tive a oportunidade de ver em outro país. E o que mais me chamou a atenção foi justamente, né, a rede de capilares. Foi, para mim, a coisa mais linda que eu vi nessa exposição. A quantidade desses vasos espalhados pelo nosso corpo. E lembrando que os capilares são os vasos sanguíneos responsáveis pelas trocas gasosas, justamente em função do seu calibre, né? E do seu endotélio, que é bem fininho, e isso permite a troca de substâncias a nível de capilar. Beleza? Então, nosso coração tetracavitário, 2 átrios, 2 ventrículos. A nossa circulação dupla, completa e fechada. As veias são vasos que chegam ao coração. As artérias que são vasos que saem do coração. E os capilares são vasos onde acontecem as trocas de substâncias. Aí eu tenho uma imagem interessante, aí o pessoal que de repente vai fazer medicina e porque quer fazer a cardiologia, ele fica fascinado quando a gente mostra aí o nosso principal órgão do sistema cardiorrespiratório, o coração, a nossa bomba. E não esqueçam que essa bomba, ela funciona de maneira involuntária. O nosso miocárdio, que é um músculo estriado cardíaco, se contrai e se relaxa, né, de maneira involuntária, mesmo havendo uma relação direta com o nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso, lá numa região chamada de bulbo, ele vai estar associado aos nossos movimentos cardiorrespiratórios, mas nós também temos lá dentro do coração o famoso nódulo sino-atrial. Então, o nódulo sino-atrial, ele é determinante para esse movimento rítmico do coração. Não é à toa que algumas pessoas precisam colocar o famoso marca-passo quando elas apresentam algum tipo de arritmia cardíaca. Né? O marca-passo, aquele marca-passo é colocado justamente para manter o ritmo cardíaco normal. Então aí eu tenho esse órgão fabuloso, né, na sua função. E essa imagem eu sou apaixonado por ela. É uma imagem do Purvis, que é um livro que eu gosto bastante. Para quem aí gosta de comprar livro e ler livro além das apostilas, né? Esse livro é chamado Vida, a Ciência da Biologia, tudo bem? E são 3 volumes. Esse livro tem, essa coleção tem. Tem um problema nela, que é uma versão que ela é traduzida para a língua portuguesa. Então, às vezes, você encontra algumas traduções meio forçadas, assim, alguma forçação e tal, mas quem tem um pouco mais de facilidade com a língua inglesa consegue entender a situação ali no texto. Tá? Então, esse livro é maravilhoso e se de repente você tiver condições de adquiri-lo, a minha sugestão seria você comprá-lo. Tudo bem? Comprar os 3 volumes, tá? Galera, vamos lá. Aqui, vamos trabalhar uma situação que, inclusive, tem uma questão no material de vocês. Dá para perceber que o lado esquerdo, um pouquinho ali do teu coração, ele tem um pouco mais de desenvolvimento muscular que o lado direito. Então, essa situação ela é importante. Vamos identificar aqui algumas câmaras cardíacas, tá, pessoal? Aqui eu tenho o átrio direito, aqui eu tenho o ventrículo direito, aqui eu tenho o átrio esquerdo e aqui eu tenho o ventrículo esquerdo. Tudo bem? Veja aqui um septo, não permite a mistura de sangue venoso com sangue arterial. Galera, lado azul significa dizer sangue venoso, lado vermelho, sangue arterial. Então, o sangue, ele vai chegar no nosso coração pelo átrio direito, por meio da veia cava superior e da veia cava inferior. Então, todo o sangue venoso de baixo sobe contra a aceleração da gravidade para chegar até o nosso coração.
e todo o sangue dessa porção para cima, também uns contra a gravidade, outros a favor da gravidade, chegarão ao coração no nosso átrio direito. Do átrio direito, o sangue passa para o ventrículo direito. E ao passar do átrio para o ventrículo, ele vai ter uma válvula. Bem aqui, ó. A famosa tricúspide. Tricúspide. Essa válvula apresenta 3 válvulas, 3 compartimentos, 3 estruturas. Tudo bem? Válvula tricúspide. Ela está localizada entre o átrio direito e o ventrículo direito. Papel da válvula: evitar o refluxo sanguíneo. Entendam um papel que é importante, galera. O coração, ele trabalha em sístole e diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Mas entendam que o movimento dessas câmaras, ele não é simultâneo. Enquanto uma está contraindo, a outra está relaxando. Enquanto o átrio está em sístole, o ventrículo está em diástole. Quando o ventrículo contrair, o átrio vai relaxar. No que o ventrículo contrai, essas válvulas atrioventriculares, elas fecham. Porque elas precisam fechar para o sangue não retornar ao átrio. É por isso que existem as válvulas. Aí nós estamos falando das válvulas cardíacas. Cardíacas, porque existem também as válvulas venosas, que são ao longo das nossas veias, cuja função também é evitar o refluxo sanguíneo. Galera, o sangue vai sair do ventrículo direito e vai pegar, então, uma artéria, a famosa artéria pulmonar. Então, esse sangue vai ser levado pela artéria pulmonar em direção ao nosso pulmão. Eu quero agora ver a resposta de vocês, galera. Por favor, até para eu tomar um gole de água aqui. Lá no pulmão acontecerá um fenômeno. Qual é o fenômeno que acontecerá no pulmão, pessoal? Vou dar 2 opções de cara: hematose ou efeito Bohr? Só o Tiagão? Hematose ou efeito Bohr? Boa, Gris. A hematose é a famosa oxigenação, cuidado com isso, tá? A hematose é a famosa oxigenação do sangue. Ou seja, o sangue estava rico em gás carbônico, correto? Ele vai jogar gás carbônico para o alvéolo pulmonar e vai capturar do alvéolo o gás oxigênio. Então, ele era venoso e passa a ser sangue arterial. Isso é hematose. O efeito Bohr, que eu comentei com vocês, ele, na verdade, é a oxigenação dos tecidos. Então, o teu sangue deixa gás oxigênio e recolhe gás carbônico. Ele era arterial e passa a ser venoso. Então, a hematose vai acontecer lá nos alvéolos pulmonares. Olha como eu estou... por mais que eu esteja falando de sistema circulatório, mas eu já estou puxando o respiratório, tá? Então, ele vai puxar lá do alvéolo pulmonar, né, esse gás oxigênio e vai deixar o gás carbônico. Esse sangue oxigenado, ele retorna ao nosso coração por meio das veias pulmonares. Vejam, pessoal, cuidado. Isso é clássico, é básico, mas às vezes confunde. Veia chega. Antigamente era muito comum falarmos assim: a veia transporte venoso, veia venoso. Não, pare com isso, tá? Veia leva sangue ao coração. A grande maioria delas transporta sangue venoso, com exceção da veia umbilical e da veia pulmonar. A veia pulmonar transporta sangue arterial. Ela leva sangue arterial do pulmão para o nosso coração. Vou repetir, tá? Veia chega no coração. A maioria das veias transporta sangue venoso, com exceção da veia umbilical e da veia pulmonar. Tudo bem? A veia umbilical e a artéria umbilical, ali através do cordão umbilical, tem a mesma coisa que a artéria pulmonar e a veia pulmonar. Então, transporta sangue arterial. A artéria transporta sangue arterial? Não. A artéria sai do coração, sai do ventrículo.
A artéria sai do coração, sai do ventrículo, utilizando, aí vamos tomar cuidado. Se for do lado direito, é sangue venoso. Se for do lado esquerdo, é sangue arterial. Então, a artéria pulmonar leva sangue venoso. A artéria aorta leva sangue arterial. Então, cuidado com esse detalhezinho para não confundir. Então, vejam só, o sangue chega por meio de veias, as veias pulmonares, no átrio direito. E aí ele vai para o ventrículo direito. Quando ele atravessa para o ventrículo direito, nós vamos ter uma válvula bem aqui também. Essa válvula é chamada de válvula bicúspide. Bicúspide. No lado direito é a válvula tricúspide. No lado esquerdo é a válvula bicúspide ou mitral. Então, essa válvula está aqui entre o átrio e o ventrículo, o sangue vem, atravessa, e quando há o bombeamento do ventrículo, a sístole ventricular, ele vai pegar a artéria aorta e vai disseminar sangue para o teu corpo todo. Como esse sangue vai para uma área significativamente maior, ouça-me, por favor, escuta. Como esse sangue vai ser bombeado para uma área significativamente maior, a parte muscular do lado do ventrículo esquerdo é mais desenvolvida, e o sangue aí vai ser transportado sob uma elevada pressão. Se eu comparo, acompanhe meu raciocínio, se eu comparo a circulação sistêmica com a circulação pulmonar, eu falei ainda há pouco que a circulação era dupla, sistêmica e pulmonar. A pressão sistêmica, ela é maior do que a pressão pulmonar, porque o sangue, pela circulação sistêmica, vai ser propagado para uma área significativamente maior comparado com a circulação do tipo pulmonar. Tudo bem, galera? E aí essa artéria aorta tem uma curvatura para o lado esquerdo, vai pegar depois ali a tua cavidade torácica, abdominal, se divide em artéria renal, e aí vai irrigar todos os nossos órgãos. Galera, eu já falei que a nossa circulação é dupla, já falei, e já disse que existe a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Vamos lá tomar cuidado com o detalhezinho, vamos lá. Circulação pulmonar, ela inicia, cuidado, tá? Circulação pulmonar. Aonde é que ela vai iniciar? Vamos lá. Circulação pulmonar, pessoal, ela vai... Eu tenho aqui, ó, corpo, vem sangue venoso, opa, vamos lá. Olha o que eu tenho aqui. Átrio direito, ventrículo direito, tudo bem? Tudo bem? E vai em direção ao pulmão, chega no átrio esquerdo. Vamos agora falar um pouquinho da grande circulação. Ventrículo esquerdo, artéria aorta, corpo, átrio direito. Então, tu percebes que a área que a circulação sistêmica vai abranger, ela é significativamente maior do que a circulação pulmonar. Então, você tem que só tomar cuidado com esse detalhezinho. Ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmão, átrio esquerdo, pequena circulação, ou circulação pulmonar. Ventrículo esquerdo, artéria aorta, corpo, átrio direito, veia cava, átrio direito, eu tenho grande circulação, ou circulação sistêmica. A pressão da circulação sistêmica é maior do que a pressão da circulação pulmonar. E aí nós temos a ideia da sístole e da diástole, né? Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Então, quando você afere a pressão, 12/8, é a pressão sistólica e diastólica. Contraiu, relaxou. Pum, 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 pum. 12/8, 12/8. 120/80. E o batimento cardíaco, a frequência cardíaca é em torno de 72, podendo variar. Um atleta, por exemplo, tem um batimento cardíaco, né, bem inferior comparado com conosco que não somos atletas. Acredito aí, né, não sei, pode ter alguém aí que é atleta, tem um batimento cardíaco um pouquinho menor. Tá? Então, sístole contrai, diástole relaxa. E esses movimentos eles são involuntários. Eu gosto muito dessa imagem,
Porque essa imagem faz uma comparação entre artéria e veia. E aqui embaixo eu tenho um quadro comparativo da pressão sanguínea, da velocidade sanguínea, porque o batimento é menor, porque você tem um condicionamento. Quando você é atleta, o seu organismo ele consegue ter mais eficiência. Então ele não precisa bater muito para impulsionar sangue para o corpo todo, compreendeu? Então, devido ao condicionamento físico, às atividades físicas regulares, ao teu condicionamento, o teu coração ele tem mais eficiência no transporte de sangue. Eu não entendi, Thiago. Estou compartilhando. Sumiu para todo mundo ou só para o Thiago? Porque pode ser um problema de internet. Todos estão vendo? É. Então, vê aí, Thiago. Tá? Beleza, beleza. Então, vamos lá. Galera, então, vocês que estão olhando a imagem, à esquerda eu tenho artéria, à direita eu tenho veia. Primeira coisa que vocês têm que analisar, o diâmetro da camada muscular. A artéria tem uma camada muscular mais desenvolvida que a veia. Justificativa, pressão, pressão. Vamos aqui para o gráfico, galera. Olha só, eu tenho a pressão está bem aqui, ó. Percebam que a pressão na artéria ela é muito maior do que a pressão na veia. A pressão na artéria ela é muito maior do que a pressão na veia. Tudo bem? Então, toma muito cuidado com isso. Então, em função dessa diferença na pressão, a dilatação da artéria, ou melhor dizendo, camada muscular da artéria é mais desenvolvida que a camada muscular da veia. Essa é a primeira situação importante. Segunda situação importante é isto bem aqui, ó. As válvulas. As válvulas estão presentes nas veias e ausentes nas artérias. Justificativa, pressão. Agora, o que a gente pode analisar? Acompanhe meu raciocínio. O fato de existir essa válvula venosa impede o refluxo sanguíneo. Porque como o sangue pela veia é transportado sob baixa pressão, a tendência é retornar. E aí você pode fazer uma pergunta malandra, assim, Marcos, então, se a tendência é o sangue retornar na veia pelo fato de que não há essa pressão tão elevada, como é que ele sai do pé e chega ao coração? É porque a veia, ou o transporte de sangue venoso, ele está diretamente relacionado à tua contração muscular. Se você está fazendo a sua musculação, a sua atividade física, hoje você não vai para a academia, mas você pode fazer em casa, né? Tem aí as lives acompanhando, né, de atividade física, etc e tal. Você vai e faz a sua atividade física. Quando você faz uma atividade física numa parede de musculação, enfim, onde você tem muito mais contração muscular, as suas veias elas ficam muito mais evidentes, né? Por quê? Porque tu estás contraindo o músculo, então a circulação ela passa a ser um pouco mais eficiente nesse sentido, tá? Então, daí o porquê você consegue transportar sangue pela veia, mesmo contra a aceleração da gravidade, mesmo com uma pressão baixa e com uma velocidade baixa, porque você tem os músculos que vão, de uma certa maneira, contrair e auxiliar essa circulação venosa. A mesma coisa quando você vai fazer coleta de sangue. O cara aperta aqui o teu braço, as tuas veias ficam mais evidentes e aí consegue funcionar bem a tua veia. Tudo bem? Então essas diferenças são interessantes, tá? A camada muscular da artéria é mais desenvolvida que a veia tem válvula, a artéria não tem. A pressão no interior da artéria é muito maior do que no interior da veia. E eu sempre falo dos capilares. A área dos capilares é muito maior do que qualquer uma delas. Qual é a justificativa? É porque o capilar é o vaso onde acontecem as trocas de substâncias. Então, consequentemente, a sua área tem que ser significativamente maior. Essa imagem aí, pessoal, à esquerda de vocês, nós temos mais uma comparação entre a musculatura da artéria, a musculatura da veia, a presença
né, mostrando esse corte, e à direita um desenho esquemático que faz justamente referência ao nosso tecido muscular, a circulação venosa e a presença das válvulas para evitar o refluxo sanguíneo. Isso aí foi um item do Enem clássico, né? O Enem trouxe um item que falava justamente sobre isso, de um experimento no qual ele apertava, pressionava o braço e formavam-se ali, né, várias entumescências. E aí colocava o dedinho e percebia, na verdade, uma movimentação do sangue. Então ele perguntava, isso era devido a que estrutura vascular? E a resposta era a válvula, as válvulas venosas. Então a função da válvula é evitar o refluxo sanguíneo. As trocas de substâncias, galera, vão acontecer a nível de capilar, né? Então, como é que essas trocas de substâncias acontecem? Quando há diferença de pressão sanguínea e de pressão osmótica. Fluxos das veias é muscular. Eu acho, é determinado, né, Cris? É determinado por contração muscular, tá? Eu preferiria, numa situação como essa, eu preferiria utilizar essa expressão, tá? Ele é determinado por contração muscular, ele é influenciado pela contração dos músculos estriados esqueléticos. Acho que essa é uma colocação mais coerente, né? Mais coerente. Vamos lá. Nós temos, então, a pressão sanguínea e a pressão osmótica. A pressão sanguínea é aquela pressão interna, tudo bem? É a pressão feita pelas proteínas presentes ali no sangue. A pressão osmótica é aquela que vai puxar água, saca? Vai puxar água. Pressão interna, pressão sanguínea, eu tenho várias proteínas, como a albumina, etc. Elas determinam uma pressão. A pressão osmótica é a capacidade que vai ter de absorver água. Na artéria, o sangue circula sob elevada pressão, compreende? Sob elevada pressão. Então vai chegar um determinado momento que a pressão sanguínea, ela é maior que a pressão osmótica. Quando a pressão sanguínea é maior que a pressão osmótica, esse líquido ele sai. Então, ao sair, ele vai levar todos os nutrientes presentes no sangue. E ele vai formar o que nós chamamos de fluido ou líquido intersticial. Nesse líquido intersticial estão as tuas células. As tuas células estão todas lá. Então, quando há essa pressão na artéria, a pressão já é alta, então a pressão sanguínea vai ser maior que a pressão osmótica, esse líquido ele vai sair, esse plasma vai sair, tudo bem? E vai levar os nutrientes para as tuas células. As tuas células captarão esses nutrientes e jogarão seus resíduos. Só que quando a gente sai da artéria para a veia, respondam para mim. O que acontece com a pressão? Vai aumentar ou vai diminuir, pessoal? Quando eu saio da artéria para a veia, a pressão aumenta ou diminui? Diminui. Então, se a pressão está diminuindo, o que vai ocorrer? A pressão osmótica, ela vai ser maior que a pressão sanguínea. Então, esse líquido ele vai voltar. No que esse líquido volta, ele traz produtos metabólicos, gás carbônico, resíduos nitrogenados, justamente para a tua veia. Por isso que a gente diz que a veia vai transportar sangue prioritariamente venoso. E como ele recolhe gás carbônico, aí eu quero ver essa pergunta maliciosa para a gente discutir daqui a pouco. Como ele vai trazer gás carbônico, o que o gás carbônico faz com o ambiente aquoso? Ele torna o ambiente aquoso mais alcalino ou mais ácido? Show de bola. Mais ácido, pessoal. Então a gente pode dizer, por exemplo, que o pH do sangue arterial ele gira em torno de 7,4. Mas o pH do sangue venoso ele gira em torno de 7,2. Verifica que o sangue venoso ele não é ácido efetivamente, mas quando eu comparo com o sangue arterial, ele é ligeiramente mais ácido que o sangue arterial. Então, essa mudança ácido básico, esse equilíbrio ácido básico, ele é fundamental. Por quê? Veja, se o teu pH sanguíneo aumenta muito, é porque eu tenho baixíssima concentração de CO2, você pode desenvolver um quadro chamado de quê, pessoal? Alcalose. Como é o caso de uma alcalose respiratória, uma
alteração respiratória, eu posso ter um quadro de alcalose, o teu sangue está ficando alcalino. Mas, se eu tenho um quadro asmático, por exemplo, onde há uma dificuldade enorme de eu eliminar o sangue estacionado no meu pulmão, o que vai acontecer com o pH sanguíneo? O pH sanguíneo vai diminuir de forma significativa. Aí eu já não desenvolvo uma alcalose. Eu vou desenvolver o que, pessoal? Uma acidose. Uma acidose respiratória. Então veja como um sistema ele trabalha junto com o outro, né? Ah, Marcos, beleza, eu já entendi a ideia da formação desse fluido. E se eu levo uma pancada, o que que acontece? Você leva uma pancada, mais líquido extravasa e ele fica aprisionado. E aí forma o edema. É por isso que muitas pessoas, quando viajam de ônibus, de carro, de avião, etc., às vezes fica com o tornozelo inchado, né? Fica bem inchado o tornozelo. E aí, o que que você deve fazer para corrigir isso? Andar. Porque a partir do momento que você anda, a tua circulação venosa, olha aí, Cris, aquela situação que você perguntou. Quando você está andando, a contração muscular ela é reativada e automaticamente a tua circulação venosa ela volta à condição normal. Então, há aí uma alteração na circulação venosa que forma esse inchaço, que forma esse edema. Aqui eu tenho dois problemas que envolvem a vascularização, né? A questão do infarto do miocárdio com o que nós chamamos de aterosclerose, depósito de gordura, tudo bem? Essa placa de gordura, esse ateroma, ele impede o fluxo sanguíneo, levando a um quadro de isquemia. Isso é justamente o que nós chamamos de infarto do miocárdio, tudo bem? E à direita de vocês, nós temos um AVE, ou antigamente chamado de AVC, um acidente vascular encefálico, ele pode ser isquêmico ou pode ser hemorrágico, né? O hemorrágico é o famoso derrame. Então, muitas vezes a pessoa tem obstrução de vaso, ou ela é hipertensa, e aí automaticamente há a ruptura, levando a um quadro de derrame, e aí dependendo do grau e da área ocupada, né, as sequelas elas podem ser gravíssimas. Como é que funciona o coração, galera? Beleza. Aí, no caso, o bulbo ele intensifica, né, Fernando? Então, o bulbo ele vai agir quando o ambiente está ácido. Então, a gente pode ter o inverso aí nesse caso, né? Se ele está sendo muito estimulado, ele vai tender a diminuir o teu ritmo respiratório. E ele pode levar a um quadro de alcalose. Então, esse já é mais um efeito rebote da acidez do teu sangue, tá? Então, as contrações miogênicas, elas podem ser reguladas pelo sistema nervoso periférico autônomo. O nervo vago, ele é chamado de cardiomoderador. Ele está associado à acetilcolina. Já o nervo cardíaco, ele é um acelerador e está relacionado à adrenalina. Então, não esqueçam, a adrenalina acelera o batimento cardíaco. A acetilcolina, ele vai modular, ele vai moderar esse batimento cardíaco. Então, tem aqui uma imagem que eu gosto muito dela, o nódulo sinoatrial, que é o famoso marca-passo, ele vai determinar a sístole do átrio, esse impulso nervoso, esse potencial de ação, ele vai então ser disseminado pelo nódulo atrioventricular, fibras de His, fibras de Purkinje, feixe de His, e assim vai determinar a contração dos ventrículos. Tudo bem? Então sempre inicia aqui pelo famoso nódulo sinoatrial. Galerinha, eu trouxe aqui um item que eu já comentei, já falei sobre esse item, né, ainda há pouco, correto? Que foi justamente essa variação aí da relação do sangue, né, da variação da circulação venosa. E ele pergunta: a demonstração permite estabelecer a relação entre circulação sanguínea e uma estrutura venosa que é importante. E essa estrutura venosa corresponde às famosas o quê, pessoal? Válvulas, né? Então aí eu tenho a função das válvulas venosas bem claras aí em itens do Enem. Beleza? Cara, eu falo muito. Como é que tá? Tá tudo tranquilo?
Mundo de boa aí, pessoal? Tá. É porque vocês, não, a gente ainda vou, a gente pode fazer o seguinte, amanhã, às 8h30, né? O que a gente pode fazer é deixar o respiratório para amanhã. O respiratório é bem rápido, né? Vamos finalizar logo. Finalizar logo o respiratório. Ele vai ser bem rapidinho. Vamos finalizar logo, que aí a gente mata o nosso objetivo da aula de hoje. Percebam, falamos da circulação, né? A circulação ela distribui. A respiração ela degrada para a produção de energia. Tudo bem? Então, o primeiro ponto que eu quero que você leve em consideração é o seguinte: isso aqui é importantíssimo para vocês. É essencial que você faça uma relação da respiração celular com qualquer superfície respiratória. No nosso caso especial, com quem, pessoal? Com o pulmão. Tudo bem? Então, a gente tem dois processos respiratórios: a respiração celular e a respiração pulmonar. Como é que elas atuam juntas? Essa que é a vibe, tá? Essa que é a pegada. Como é que elas vão atuar juntas? Como é que eu vou relacionar a respiração celular com a respiração pulmonar? É isso que você tem que tomar à frente na nossa aula de hoje. Quando a gente trabalha o tipo de respiração, existem classificações quanto à superfície respiratória. Tudo bem? Aí eu tenho a nossa famosa mitocôndria. A mitocôndria é a organela responsável pelo processo de respiração celular. Lembra que a respiração celular vai produzir o quê, pessoal? Energia, correto? Então veja, quando a gente tem isso aqui, ó, C6, H12, O6, mais 6 mols de gás oxigênio, produzirá 6 mols de gás carbônico. Opa, desculpa. Para quem está vendo eu escrever, tá, pessoal? Não se assusta, porque eu estou escrevendo com o mouse, tá? Minha letra não é assim. 6 mols de gás carbônico, 6 mols de H2O, aí eu vou produzir 38 moléculas de ATP. Eu vou colocar a produção global de ATP, tá? Vejam só. Como é que eu vou obter isso aqui? Isso aqui eu vou obter pela minha dieta, correto? A minha dieta me obtém isso aqui. Então, o sistema circulatório vai disseminar esse carboidrato. Como é que eu vou obter isso aqui? Eu vou obter pelo meu pulmão. Concordam comigo? Como é que eu vou eliminar isso aqui? Eu vou eliminar pelo meu pulmão. Então, acompanhe o raciocínio. A minha respiração pulmonar, ela serve para capturar oxigênio e eliminar gás carbônico. A gente diz que a respiração ela é fundamental por manter-nos vivos, porque nós vamos produzir energia a partir dela. Mas quem produz energia efetivamente, pessoal, não é o nosso pulmão, é a mitocôndria. Então, a função do nosso pulmão é capturar o gás oxigênio na inspiração, eliminar o gás carbônico na expiração. Esse gás oxigênio cai no teu sangue e teu sangue vai distribuir o gás oxigênio para a tua célula. Na tua célula, esse gás oxigênio vai ser utilizado na respiração o quê? Celular aeróbica. Por que é importante falarmos em respiração celular aeróbica? Porque é ela quem produzirá maior quantidade de ATP. Quando eu falo em respiração aeróbica, atenção, eu vou estar falando em 3 etapas clássicas. 3 etapas clássicas. Quais são as etapas da respiração celular aeróbica? A primeira é a famosa glicólise. Glicólise é a primeira. Depois da glicólise vem o famoso ciclo de Krebs. Lá na matriz mitocondrial, ciclo de Krebs. E aí depois vem a famosa cadeia respiratória.
lá na crista mitocondrial, que foi tema desse ano que passou no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, eu tenho a glicólise, que é a quebra da glicose, o ciclo de Krebs, que é a formação do gás carbônico, NAD e FAD, e a cadeia respiratória, que é onde terá maior produção de ATP, por exemplo. Então, essas 3 etapas, elas são decisivas a nível celular para a produção de energia. Mas percebam que, se eu estou fazendo muita atividade física, eu já dei a dica ainda há pouco. Se eu estou fazendo muita atividade física, a minha respiração está aumentando. Se a minha respiração aumenta, aumenta o nível de gás carbônico. Se aumenta o nível de gás carbônico no o meu sangue fica ácido. Meu sangue fica ácido, o bulbo é estimulado. Ao ser estimulado lá pelo bulbo, os meus movimentos respiratórios ficam mais intensos. Ele intensifica. Por que é importante intensificar? Para eu capturar mais oxigênio e eliminar mais CO2. Olha como tudo trabalha em conjunto. Olha como não é separado, né? Isso, quem é meu aluno no dia a dia, no início às vezes se assusta, porque eu começo a falar, por exemplo, de citologia, aí eu vou para evolução, depois eu estou em genética, o cara fica, porra, mas ele está falando de célula. Não, cara, eu estou falando de biologia. A biologia, a gente divide didaticamente, até um determinado momento a gente vai continuar dividindo. Hoje, essa separação, muitas vezes, eu, Marcos André, apenas uma opinião minha, tá, pessoal? Ela desfavorece o aluno. Ela desfavorece o aluno. Quando você consegue pegar a ideia da citologia, opa, leva para a fisiologia, leva para o sistema circulatório, respiratório, você começa a entender que é uma engrenagem que atua junto. Nada é isolado. Nada é isolado. Então, você está falando ali de atividade muscular, de muita energia. Eu poderia falar agora de mioglobina, eu poderia falar, por exemplo, de de creatina, entendeu? Em situações onde a gente converge, a gente vai convergir para a respiração celular e para a respiração pulmonar. Então, a gente tem essas 2 situações para identificar agora. E identificando, a gente vai concluir o nosso objetivo da aula. Galera, aqui eu tenho a evolução dos sistemas respiratórios, tá? Uma respiração cutânea, que é uma respiração feita pela pele, tudo bem? Aqui nós colocamos uma imagem de um anelídeo, que ela é cutânea, ouça-me, cutânea indireta. Marcos, por que cutânea indireta? Porque o gás oxigênio ele cai no sangue. Ah, Marcos, então, se tem a cutânea indireta, é porque tem a cutânea direta. Sim, sim. Então, qual é a diferença? Se a cutânea indireta, o sangue cai e vai para o sangue, a direta atravessa a pele e vai diretamente para as células do animal. Tudo bem? Aqui a respiração branquial, tipicamente associada a animais aquáticos. Nesse caso aqui nós temos um peixe sendo representado, um peixe ósseo, né? Nos peixes ósseos, nós temos essa região aqui, que é chamada de opérculo. Então, as fendas branquiais, as fendas faringeanas, são protegidas por esse opérculo. É lá que estão as famosas brânquias ou guelras, né? A respiração traqueal, típica aí de artrópodes, especialmente nesse caso, insetos, que eu já falei ainda há pouco, ela leva esses túbulos diretamente para as células, sem a necessidade de transportar gases ou de ter pigmento respiratório. Lembra que eu falei ainda há pouco que a função do sistema circulatório é transportar gases, mas nem todos transportarão. E aqui eu tenho a respiração do tipo pulmonar, que é a nossa respiração, né, com um pulmão bem desenvolvido, tipicamente terrestre, e isso é importante frisar. Por quê? Porque quando você fala, por exemplo, de um peixe, né? Eu estou falando de uma respiração branquial, de uma adaptação ao ambiente aquático. Mas eu posso também falar de respiração pulmonar em ambientes aquáticos, como baleias, golfinhos, né? Peixe-boi, etc. Eles são mamíferos. A origem dos mamíferos está associada ao ambiente terrestre. Então nós chamamos isso o processo famoso de irradiação adaptativa. Então surgiu no ambiente terrestre e disseminou para os demais ambientes.
Aqui é a nossa composição do sistema respiratório. Nós temos as cavidades nasais, né? Aí nós vamos ter toda essa região. Primeiro, nós temos, né, a fossa nasal, cavidade nasal, e você vai observar duas membranas, a pituitária. Existe a pituitária amarela e a pituitária vermelha. É uma membrana de revestimento muito fininha. É por isso que a gente diz que a nossa cavidade nasal, ela é extremamente vascularizada. E aí, por ser extremamente vascularizada, rapidinho, pessoal. Opa, desculpa, voltei, pessoal. Por ela ser altamente vascularizada, né? Se você leva uma pancadinha no nariz, às vezes sangra, né? Porque tem muito vaso sanguíneo ali. Tudo bem? Galera, depois nós temos laringe, traqueia, tudo bem? Faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. O nosso principal órgão está bem aqui, que corresponde ao pulmão, né? A nossa principal superfície respiratória. O pulmão esquerdo tem 2 lobos, o pulmão direito tem 3 lobos. Tudo bem? 2 lobos, 3 lobos. Agora, galerinha, eu falei faringe e laringe, né? Vamos tomar cuidado com isso. A faringe é um tubo que faz parte também da comunicação do sistema respiratório com o sistema digestório. O caminho da faringe, por exemplo, é justamente levar o alimento, né, em direção ao esôfago. Há um buraquinho de comunicação entre faringe e laringe. Esse buraquinho é a famosa glote. E nós temos uma cartilagem que vai fechar essa glote, que é a famosa epiglote. Epiglote. Tudo bem? Epiglote. Quando você engole, você para de respirar, né? Você vai engolir, você vai parar de respirar. Porque quando você engole, a epiglote vai fechar a glote. E aí você não consegue respirar, sacou? Então toma muito cuidado com isso. Às vezes, quando você está falando e mastigando, engolindo, a nossa mãe sempre falava isso, né? Mãe sempre tem razão. Sempre falava, não fica engolindo ou comendo, falando, pode engasgar. É verdade. Por quê? Porque às vezes esse alimento, ele ao invés de ir para o esôfago, ele vai diretamente aonde? Para o teu trato respiratório. Porque para você falar, é necessário que haja essa circulação de ar, entendeu? Então, automaticamente, a tua glote está ali aberta. E aí há a possibilidade de engasgar. É quando esse alimento cai, literalmente, entre aspas, no buraco errado. Galerinha, quando a gente fala em respiração, vamos tomar cuidado com o detalhe, tá? Eu inspirei, beleza. A principal cavidade para eu obter o ar, o oxigênio, é a nossa cavidade nasal, não é a oral. Vamos entender por que é o nariz, que é o principal lugar para a gente obter o nosso ar. Porque quando você obtém o ar pelo nariz, o que vai acontecer? Nós temos as vibrícias, que são os pelinhos do nosso nariz. Mas nós temos o epitélio respiratório. Galera, o epitélio respiratório, ele é formado por células ciliadas pelas glândulas caliciformes. Então, eu disse que essa membrana, ela era bem fininha, né? Por quê? Porque quando a gente obtém o ar pelo nariz, esse ar ele vai ser aquecido. Aquecido. Ele vai ser umedecido. E além de ser aquecido e umedecido, os cílios vão reter partículas. Ele vai ser filtrado. Então, há um processamento do ar quando você vai obtê-lo pelo nariz. Você está com um congestionamento nasal, você então começa a respirar pela boca. Tua boca vai ficar ressecada. E mais, é muito comum, quando você adquire um resfriado, começa a respirar pela boca, depois de uns 5 dias a tua garganta está bem inflamada. Por quê? Porque como você captura o ar pela boca, não há filtração. Então, todos esses micróbios, eles vão lá
para o teu sistema linfático, por exemplo, e aí eu tenho uma reação inflamatória local, já que nós temos, por quem tem aí as amígdalas, né, elas fazem parte do sistema de defesa. São órgãos linfáticos, então você tem aí uma reação inflamatória localizada bem intensa. Tudo bem? Então o ar ele precisa ser captado pelas nossas cavidades nasais. Galera, o ar atmosférico ele tem 21% de gás oxigênio. É isso que você vai observar aqui no alvéolo. Então, dentro do alvéolo tem muito mais oxigênio. Então, esse oxigênio sai do alvéolo e vai para a tua hemácia. Só que o sangue que chega no pulmão ele é venoso, então ele tem muito mais CO2. Então, o CO2 sai do teu sangue e vai para o teu alvéolo pulmonar. É assim que acontece a troca gasosa, é assim que acontece a hematose. Então, essa troca gasosa ela é feita pura e simplesmente por um processo chamado difusão. Respondam para mim aí, pessoal, por favor, para eu tomar um gole de água. Difusão é um exemplo de transporte passivo ou ativo? A difusão é um exemplo de transporte passivo ou ativo, pessoal? Passivo. Então, as trocas gasosas são feitas por difusão. Seja a hematose, seja o efeito Bohr, é troca sem consumo de energia. Tudo bem? Então, aí a hematose, lá no alvéolo pulmonar, o oxigênio vai para o teu sangue e o gás carbônico joga o sangue, tá? Ou desculpa, o teu sangue joga gás carbônico lá para o alvéolo pulmonar. E aí eu tenho a hematose, que é a oxigenação do sangue. A difusão é o movimento por meio da membrana plasmática e a ventilação é a captura de ar. Então, o ar rico em gás oxigênio, ele entra no teu pulmão, vai até o alvéolo pulmonar e lá vai ser capturado pelo teu sangue e pela hemácia. E aí eu tenho, então, o processo, né, chamado de difusão. Por isso que, quando há a síndrome respiratória aguda na COVID, muitas pessoas precisam fazer qual processo? A ventilação artificial. Ela está com dificuldade de capturar o ar, ela está com uma insuficiência respiratória grave. Quando eu fiz a tomografia e foi identificado o quadro, né, visual, que era justamente a inflamação, né, por vidro fosco, etc., cara, assim, a sensação que às vezes eu tinha era sufocante. Mas os meus sintomas eles foram muito brandos comparados com colegas meus que tiveram uma dificuldade respiratória muito maior do que a minha. Depois de 5, 6 dias, né, já naquela fase mais tranquila, já sem tanto pavor assim, eu subi as escadas daqui de casa, eu disse para o meu médico, falei assim, pô, parecia que eu estava numa maratona. A sensação de cansaço que eu tinha era muito grande, foi muito complicado. Graças a Deus, hoje em dia eu já até me aventurei a dar as minhas trotadas aí, para quem não sabe, né, eu gosto de correr, já estou tentando, eu tinha os planos de fazer uma maratona esse ano novamente, vamos ver se no finalzinho do ano eu consigo fazer. Tudo bem? Galera, para que haja esses movimentos respiratórios, aí a respiração pulmonar, a gente tem que ter as famosas, né? A famosa. Fica esbranquiçado justamente pela inflamação que tem, tá? Pela retenção de líquido, de infiltração, de processo de infiltração. Então, ali há esse processo inflamatório. Por isso que as pessoas tomavam antibiótico. Eu vi, por exemplo, em alguns perfis de Instagram, coisa do gênero, os caras fazendo comédia aí, fazendo, né, tirando graça, com algumas pessoas que falavam mais ou menos assim, toma aí antibiótico para a Covid, levando em consideração que a Covid é uma doença viral. Mas não, pessoal, a azitromicina, ela é um antibiótico com eficiência elevada para tratamento de infecções de trato respiratório superior. Estudos mostraram que ela também tinha um efeito contra o Zika, tá? E esse efeito foi um efeito bem interessante. Então, eles acreditavam que utilizando esse antibiótico, ele ia tratar a pneumonia, caso evoluísse, que era a síndrome aguda respiratória, um quadro de pneumonia grave, tudo bem? Então, eles faziam o tratamento dela e tinham a esperança de repente, esse medicamento também ter uma ação antiviral, né, contra o SARS-CoV-2. Contra o Zika, ele se mostrou eficiente, mas contra esse vírus in vitro,
né, e em vivo não apresentou uma relevância assim. Mas é importante porque se a pessoa tem uma infecção viral, geralmente ela fica mais suscetível às infecções oportunistas, tá? Por isso a utilização dessa medicação, e aí eu tenho um quadro de pneumonia. Fica mesmo por conta dessa infiltração das alterações que são causadas a nível celular pela presença do novo coronavírus. Então, quando a gente tem aqui o movimento de inspiração e expiração, dois grupamentos musculares são os que mais trabalham: o diafragma e os músculos intercostais. Cuidado, pessoal. Quando o diafragma contrai, tá? O diafragma está aqui. Quando ele contrai, ele sobe. Fechou? O diafragma está aqui. Contraiu, ele sobe. Relaxou, ele desce. Contraiu, ele sobe. Relaxou, ele desce. Fechou? Então, quando você vai inspirar, você vai ter a contração. A contração do diafragma, tudo bem? A contração do diafragma. Perdão, pessoal, desculpa. Eu fui ler um negócio aqui e falei besteira. Quando ele contrai, ele abaixa, tá? Era isso que eu queria falar, tá? Contrai, ele vai abaixar. Então, o diafragma vai contrair, ele vai abaixar. Então, a contração do diafragma vai fazer com que haja o aumento do volume da caixa torácica, tudo bem? Então, as costelas elevam-se, o diafragma abaixa, o volume do volume torácico, o volume pulmonar, ele vai aumentar. Se ele aumenta, a pressão interna ela é menor, ou seja, a pressão externa é maior que a pressão interna. Então, o ar, ele entra. Isso é chamado de inspiração. Esse ar vem rico em gás e oxigênio. Expirar é o contrário. Esses músculos vão relaxar. Ao relaxar o diafragma, agora sim, tá? Sobe, as costelas abaixam, a pressão intrapulmonar vai aumentar e a pressão interna ela é maior que a pressão externa. Então o ar ele sai. O ar ele entra rico em gás e oxigênio e o ar sai com uma concentração de CO2 elevada comparada à inicial. Eu não disse que a concentração de gás carbônico no sangue exalado é maior que a de gás oxigênio, porque não é. A concentração de gás carbônico no sangue que você inspira, no ar que você inspira, é de 0,05%. Você elimina tipo 10%, 5%, vai variar muito, tá? Sendo que a concentração de gás oxigênio que você inspira, 21%, que você elimina 18%, 17%, 15%. Então, o gás carbônico não vai superar o gás oxigênio. Eu tenho uma outra imagem que ratifica o posicionamento, né? A inspiração envolve a contração, então o diafragma ele vai abaixar, as costelas elas vão subir, o volume da caixa torácica ela vai aumentar, a pressão interna passa a ser menor que a pressão externa, tudo bem? E aí automaticamente o ar ele entra. Por outro lado, quando você expira, há relaxamento desses músculos, o diafragma sobe, as costelas abaixam, a pressão interna vai ser maior, que a pressão externa. E aí o ar ele sai. O ar sai cheio de gás carbônico e o ar que entra é cheio de gás oxigênio. Esse gás oxigênio vai ser combinado aos pigmentos respiratórios, especialmente no caso da hemoglobina. E aí a hemoglobina, pessoal, ao se combinar com os gases, vai formar 3 compostos. Quais são os compostos que a hemoglobina forma? Ela forma a carboxiemoglobina. Cuidado, porque a carboxiemoglobina é quando a hemoglobina se liga a um gás tóxico. E qual é o gás tóxico aqui, pessoal? O monóxido de carbono. Lembra que o monóxido de carbono ele aumenta a saturação da hemoglobina com o gás oxigênio. Marcos, se aumenta a saturação, não seria benéfico? Não neste caso. O que isso significa dizer? Que eu tenho muito gás oxigênio preso à hemoglobina. E, consequentemente, pessoal, ele não está sendo liberado para os tecidos. E aí eu tenho menos oxigênio disponível para os tecidos, o que, de uma certa maneira, pode levar a quadro de asfixia. Nós temos a carbohemoglobina. A carbohemoglobina é quando a hemoglobina se combina
com o dióxido de carbono. A carbohemoglobina é quando a hemoglobina se liga ao CO2. E eu tenho a oxihemoglobina. A oxihemoglobina é quando a hemoglobina está ligada ao gás oxigênio. Não esqueçam que esta é a principal forma de transporte de gás oxigênio. Então, o gás oxigênio é transportado dentro da hemácia combinado com a hemoglobina. Aqui, em relação à carbohemoglobina, não é a principal. Algo em torno de 21%, segundo os autores, é transportado dessa maneira. A principal forma de transporte do gás carbônico é dissolvido no plasma na forma de íons bicarbonato. A hemocianina é o pigmento respiratório de animais que vivem no ambiente aquático, inclusive nós já falamos sobre isso. Então, o transporte de CO2 tem essa particularidade, né? 70% é transportado na forma de íons bicarbonato, tudo bem? Nas hemácias, nós temos isso, Tiago, é mais estável, tá? Nas hemácias, nós temos uma enzima chamada de anidrase carbônica, e ela é interessante. Por quê? Porque o gás carbônico, ele está ali no ambiente que é líquido, né? E aí ele vai reagir com quem, pessoal? Com a água, na forma líquida. Então, quando há essa reação do gás carbônico com a água, vai formar quem? O H2CO3, que é o ácido carbônico. Então, a tendência é que esse ácido carbônico venha se dissociar. E ao dissociar, ele vai formar íons H+, e íons bicarbonato. Olha só a sacada, galera. Quanto mais CO2, maior vai ser a concentração de H+. Se maior é a concentração de H+, isso reduz o pH sanguíneo. Ou seja, deixa o pH sanguíneo cada vez mais o que, pessoal? Ácido. Por isso que o sangue venoso é ligeiramente ácido. Tudo bem? Aí, Cris, está bem aqui, ó. Qual é a função desse bicarbonato? É justamente atuar como verdadeiro o quê? Tampão. A função dele é atuar como um tampão. Porque imagina se não tivesse esse bicarbonato. Se não tivesse esse bicarbonato, a gente não estaria vivo. Por que nós não estaríamos vivos? Porque o nível de H+ seria tamanho que automaticamente o seu sangue seria muito ácido. E aí você teria uma acidose constante, o que levaria o indivíduo a óbito. Então, essa variação da acidez do sangue é que determina o que nós chamamos de acidose e alcalose. A acidose, com muito vômito, tontura, desmaio, está relacionado a ter o sangue extremamente ácido, né? Quando o indivíduo vem a óbito, por exemplo, por insuficiência renal, quando você olha o atestado de óbito dele, a causa mortes dele está lá, acidose metabólica, porque o teu rim ele também é importante nessa regulação do equilíbrio ácido básico. O que o rim faz? O rim captura hidrogênio, olha que interessante, ele captura hidrogênio, tudo bem? E joga para o teu sangue bicarbonato. Veja, quando ele captura hidrogênio, ele tira, né, o íon que está acidificando o meio. Quando ele joga bicarbonato, ele lança um íon que tem essa função de tampão para equilibrar ou para evitar essas variações bruscas de pH. E aí eu tenho uma imagem que ratifica esse posicionamento, né? Aqui eu tenho o tecido liberando o gás carbônico. Veja, o gás carbônico aqui vai invadir na hemácia e vai liberar um pouquinho de H+, correto? Esse H+, uma parte dele vai reduzir a hemoglobina, que é o que nós chamamos de hemoglobina reduzida, e ele vem para o plasma sanguíneo, tornando o ambiente ligeiramente ácido. Quando vai ocorrer a hematose, é o inverso, tá? O cloreto, ele sai em troca com o hidrogênio entra, reage com o bicarbonato, forma o ácido carbônico, é dissociado em gás carbônico, que vai ser eliminado. Tudo bem? Então, aqui na hematose, eu tenho justamente, pessoal, a liberação de gás carbônico, e aqui eu tenho o efeito, chamado de efeito Bohr. O que é o efeito Bohr? Todo mundo fala assim, o efeito Bohr é quando o sangue arterial se transforma em sangue venoso. Beleza, mas o efeito Bohr é uma variação metabólica, tudo bem? Eu quero que você entenda isso. O efeito Bohr, ele está relacionado, pessoal, a um fator fundamental. Qual é o fator fundamental? Dá uma olhada bem aqui, galera, dá uma olhada bem aqui. Aqui eu tenho
o percentual de saturação de hemoglobina, correto? E aqui eu tenho a variação do pH sanguíneo. Beleza. O pH sanguíneo, o pH do sangue arterial, ele gira em torno de 7,4, tá, pessoal? 7,4. Sangue venoso de 7,2. É justamente isto aqui que é o efeito Bohr. O efeito Bohr é essa variação do pH sanguíneo. Então, quando há a queda do pH, eu tenho uma redução da saturação. Marcos, o que significa dizer isso? Significa dizer que a tua hemoglobina está disponibilizando oxigênio para o tecido. Compreende? Ela está soltando o oxigênio para o tecido. Então, veja, o teu tecido periférico está recebendo gás oxigênio, mas o que ele está liberando para o sangue? Gás carbônico. Então, consequentemente, o teu pH vai diminuir. Então, o efeito Bohr é esse efeito metabólico. É a redução do pH sanguíneo, é a acidificação do sangue, tudo bem? Que demonstra que o teu sangue está recolhendo gás carbônico, mas também está trocando por gás oxigênio. Isso é o que nós chamamos de efeito Bohr. Então você verifica que quanto mais ácido é o sangue, vai ser menor a saturação de hemoglobina. A hemoglobina saturada vai ser menor. Vou repetir. Quanto mais ácido é o sangue, menor é a saturação da hemoglobina. Aqui ao lado esquerdo de vocês, eu tenho a comparação da hemoglobina fetal com a hemoglobina adulta. E aí você percebe que a hemoglobina fetal tem mais afinidade do que a hemoglobina adulta. Qual é a justificativa da hemoglobina fetal ser mais ávida pelo oxigênio do que a hemoglobina adulta? É fácil, pessoal. A justificativa ela é fácil. É porque o feto entra em menor contato com o gás oxigênio. Como tem menos oxigênio ali na vida intrauterina, a hemoglobina do feto tem mais fome por gás oxigênio do que a hemoglobina adulta, onde nós temos 21%. Tanto é verdade que quando o bebê nasce, há o corte do cordão umbilical. No que há o corte do cordão umbilical, interrompe ali, pessoal, a comunicação materno-fetal. O bebê tem que se virar agora, jovem. Se vira aí, cara. E aí o que acontece? O sangue dele vai ficar o quê, pessoal? Ácido. E aí isso estimula o bulbo a ele ver, até a intensificação dos movimentos respiratórios. Por isso que o médico, né, faz aquela massagem, retira os resíduos da boca do bebê, e o primeiro choro do bebê vem com uma força enorme, né? E eu tive o privilégio de estar vendo meu filho nascer, é uma das situações mais emocionantes que qualquer pessoa pode ter ver o nascimento do seu filho. Então, o choro, né, ele representa que, do ponto de vista respiratório, pelo menos a princípio, está tudo certinho. Então, a hemoglobina fetal, ela tem maior afinidade pelo oxigênio do que a hemoglobina adulta. Beleza? Galera, agora sim, agora eu posso, né, dizer que nosso primeiro encontro de hoje foi finalizado. Só parar aqui, ó, já consegui gravar.